E aí galera, mais um vídeo aqui que fala com vocês, sou eu, o Easy, pessoal. Ei, vamos responder as perguntas de vocês, mas é aquela coisa, pessoal, tá assistindo o vídeo, tá um tempão comigo aí e ainda não se inscreveu, irmão. Ei, por que não está se inscrevendo, papai? Se inscreve no canal, fica com a gente aí, vídeos todos os dias pra vocês falando sobre Naruto e também outros animes, caso me perguntem sobre outros animes, belezinha? Então pessoal, sem enrolação aqui, vamos para a primeira pergunta, que é do nosso amigo Anderson Costa, membro do canal Faixa o quê? Amarela, papai, ó, todo respeito. E eu falo o seguinte: se as lutas fossem trocadas da obra, Pain enfrentasse Bi e Sasuke enfrentasse o Takata e também depois Naruto, como seriam essas lutas? Bom, irmão, eu vou focar na luta do Bi versus Pain, beleza? O Takata versus Sasuke, eu vou de Sasuke, e Sasuke versus Naruto, naquele momento, modo sábio e tudo mais, eu vou de Naruto, beleza? Então, vamos botar isso no lugarzinho aí, mas sem analisar profundamente, tá? Pra não mudar, dá pra fazer outras análises dessas lutas aí, Sasuke, o Takata, Naruto e Sasuke, mas eu vou deixar de lado no momento e eu vou focar na luta de Bi versus Pain, que é uma luta muito interessante e que muitos diriam assim: não, mano, o Pain vence. O Pain vence facilmente, e não é bem assim, pessoal. O Pain pode vencer sim, o Pain tem condições de vencer, mas tem que lembrar de uma coisa: quem venceu, entre aspas, o Bi foi o Nagaton, belezinha? Não o Pain, o Nagato que venceu. Então se o Nagato lutasse contra o Bi, eu apostaria no Nagato. Mas o Pain lutando contra o Nagato é outros 500, por quê? O Pain a gente viu, e tem que tirar como parâmetro a luta de Naruto versus Pain. Por quê? Naruto versus Pain, o Naruto foi até a sexta cauda lutando contra o Pain, e já na sexta cauda o Pain já não estava dando mais conta do Naruto. O Pain já estava fraquejando contra o Naruto, 6 caudas. A gente tem que lembrar que o Bi tem 8 caudas no corpo dele. E outra coisa que a gente tem que lembrar também é que o Bi não vai passando pelas caudas. O Bi pode simplesmente se transformar na 8ª cauda e partir pra cima do Pain, e não vai ter, mano, um monte de cara que vai segurar esse cara. Mano, é uma bolada biju de 8 caudas indo pra cima. Então o Pain em si, os 6 caminhos de Pain divididos neles, a gente sabe que é muito mais fraco do que os 6 caminhos em Nagato. Então eu apostaria no quem? No Bi, porque o Bi poderia primeiramente evitar os caminhos, como pegava um caminho com a cauda dele e segurava. Ele podia selar, ele tinha a habilidade de selar pessoas com aquelas caudas. Ele trancava a pessoa ali dentro e não tinha como ela sair. Ou seja, ele poderia ir vencendo aos poucos os caras, ele poderia ir eliminando um por um. Uma Bijudama poderia vencer vários deles ao mesmo tempo. Então assim, manos, tem várias formas do Bi vencer. O Bi sim, o Bi contra o Pain, na minha opinião, o Bi vence. Porque lembra-se comigo, a vantagem do Pain, que todo mundo fala e que é o que todo mundo não consegue vencer ele, é por causa da visão compartilhada. O problema é que o Bi se transformaria em quem? No 8 caudas. E não importa se teria visão compartilhada ou não. No momento que tu se transforma em 8 caudas, tu vira um ser gigante. E sendo um ser gigante, não importa se os vários caras vão te ver ao mesmo tempo. Não importa se eles vão te fincar alguma coisa. O kunai vão te ficar. Não importa nada disso. Ou se vão te puxar para perto deles. Agora imagina assim, ó, Pain enfrentando 8 caudas. 8 caudas poderia fazer um furacão girando. Bomba biju. Ele poderia usar os tentáculos como forma de ataque, ele poderia dar soco muito forte nos caras, ele tinha uma velocidade muito incrível, mesmo sendo uma biju. Então, mano, o que importa a visão compartilhada? O que importa a defesa usando a gravidade? Nada disso importa, porque não faria efeito. O problema é Nagato versus Bi. Porque Nagato versus Bi, claro que se o Bi ratear um pouquinho, o Nagato consegue vencer ele. Por quê? Porque todos os poderes estão só no Nagato, tem muito chakra sobrando. E já o Pain não tinha tanto chakra assim, tanto que ele peidou pro Naruto 6 caudas. Então eu acredito que, tendo em vista tudo isso e uma luta entre os dois, quem poderia vencer e tinha mais chances de vencer era o Bi. Mas tem um porém, o Pain poderia vencer sim, e tem formas dele vencer. Como? Com uma estratégia muito bem elaborada. E como seria isso? Na minha opinião, poderia acontecer assim, ó. Antes do Bi usar todo o seu poder, se transformar no 8 caudas de fato, a gente sabe que o Bi não pode tirar direto pro 8 caudas, ele vai tentar dar uma brincada antes de tudo acontecer. O Nagato poderia, pense assim comigo, uma forma rápida de vencer: puxar o Bi pra perto dele e usar os caminhos de extração de chakra e da alma no Bi, ou seja, eles extrairiam o chakra do Bi e extrairiam a alma do Bi, tirando o chakra do 8 caudas, tirando a alma do cara, ele fica indefeso, assim como o próprio Nagato fez com o Bi, com apenas uma mão. Então se o Pain usasse essa estratégia, fosse muito rápido e não brincasse na hora da luta, o que é mais provável que o Pain faça, ele poderia vencer o Bi sim. Mas na questão de poder mesmo, poder bruto, quem tinha mais poder era o Bi. O Bi era mais resistente, o Bi tinha mais chakra, o Bi tinha mais velocidade e mais formas de vencer, ou seja,
seja, eu vou de Bi na questão de poder, mas na questão de estratégia, o que aconteceria dentro da obra, eu acredito que dentro da obra, se o Pain enfrentasse o Bi, quem venceria seria o Pain. Por quê? Porque, como eu falei, ele usaria estratégia, ele não usaria simplesmente poder bruto, porque poder bruto não quer dizer nada, pessoal. Em poder bruto tem muitos personagens que são mais fortes, mais poderosos, só que na questão da estratégia, da forma de usar aquele poder, aquele personagem acaba perdendo para um cara que às vezes é mais fraco que ele. Então, dentro da obra, lembra-se comigo, ó, dentro da obra, o Pain venceria. Por quê? Eu usaria estratégia. Ele não deixaria o Bi se transformar no 8 caudas. Porque se o Bi se transformar no 8 caudas é um problema pro Pain. E aí eu não vejo o Pain vencendo, porque daí é um poder muito colossal, muito bruto, e não importa caminho ou nada. Os caminhos não vão conseguir ser usados de uma maneira efetiva contra o Pain, usando o poder do Hashibin em sua totalidade. A questão é que na obra, o Pain não deixaria o cara se transformar, puxaria ele rapidamente para perto dele, usaria os caminhos de extração de alma e o caminho de extração de chakra para vencer assim o Bi de uma maneira rápida e letal. Vapo. Então, na minha opinião, tem duas formas de vencer aí. Se o Bi for muito rápido e se transformar diretamente no poder do 8 caudas, ele esmaga um por um dos caminhos do Pain. E eu afirmo isso por causa que eu uso como parâmetro a luta de Naruto 6 caudas versus o Pain, e que o Pain sofreu na mão do Naruto, beleza? E puxando pro lado do Pain, que a gente sempre dá os dois lados aqui na luta, o Pain só venceria se fosse muito rápido, fosse direto ao ponto, puxando o Bi para perto sem pensar, com força gravitacional, que o Bi não conseguiria se segurar, puxaria para perto e rapidamente extrairia tanto a alma do Bi quanto o chakra do 8 caudas e o próprio chakra do Bi de dentro dele, fazendo com que ele fique indefeso, parado e imóvel, e já era. Vapo. Então nessa luta tem 50-50, mas eu vou dar a vitória aqui para o Bi na questão de poder, beleza? E na questão de estratégia, a vitória poderia ser sim para o Pain, beleza? Mas qual a opinião de vocês? Deixem nos comentários, Pain ou Bi? Pensem em tudo isso que eu falei, ou deem suas opiniões, ou dividam mesmo. Não, eu penso nisso, eu penso naquilo. O que vocês acham? Deixem nos comentários a opinião maravilhosa de vocês. Lembrando que isso aqui é brincadeira, teoria, e nada tá certo numa luta que nunca aconteceu. Lembrando, como eu falei, na questão de roteiro, o Pain pode vencer muito facilmente. Só fazer um roteirozinho e adaptar. Mas a questão de poder bruto mesmo, o Pain versus o Bi, mano, 8 caudas, eu vou de Bi, beleza? Então deixa nos comentários a opinião maravilhosa de vocês. Então já vamos para a próxima pergunta, que é o nosso amigo Carlos Sablu TV. Ele fala o seguinte, membro do canal, membro do canal. Ele fala o seguinte: quando você comparou os Suzanos, você levou em consideração o Suzano de Hagoromo, mas ele só foi mostrado como filler no anime. Sendo assim, Ashura pode ser considerado o criador do Rasengan. Então minha pergunta é o seguinte: existem fillers que são canônicos? Pô, irmão, filler não é canônico, filler é filler. Mas dentro do contexto da obra, pensa assim, ó. A obra de Naruto é o quê? É o anime e o mangá. A gente considera tudo isso para que a obra fique completa, onde tem muitos personagens que não apareceram no mangá, mas apareceram no anime, personagens muito amados pela gente, que a gente torna eles, entre aspas, canônicos. Então a gente, como contexto, pensa assim, ó, tem um contexto geral da obra, a obra num contexto geral, mangá e anime, existe uma história. A obra só mangá é uma história um pouquinho reduzida, um pouco diferente, e então a gente tem que lembrar sempre disso. A obra do mangá é sempre menor e mais reduzida, mais direto ao ponto, e a obra do anime, eles exploram muito mais o mundo, deixando o mundo mais rico. O mundo de Naruto é muito grande, tem muitas coisas por causa do anime, porque no mangá não tem muitas das coisas. Vila do Céu não existe no mangá, Vila do Urso, Vila da Estrela, por exemplo, que tem vídeo aqui no canal, essas vilas não existem no mangá, mas sim no anime, são vilas muito boas, personagens muito bons, histórias boas naquelas partes do anime, o que deixa o anime muito rico e a obra muito rica em si. Então não, o que é filler, o que é anime, porém a gente gosta de considerar, por exemplo, o Suzano de Hagoromo, gosta de considerar a Ashura usando Rasengan como dentro da obra também, mas não foram eles que criaram o Rasengan, por exemplo, e o Suzano de Hagoromo não é canônico porque apareceu só no anime, beleza? Deixa nos comentários a opinião de vocês, do que vocês acham sobre se filler pode ser considerado canônico, ou se alguns fillers pode ser. Na minha opinião não, filler é filler, canon é canon, separa, pra lá pra cá, daqui pra lá, é nós que era. Então já vamos na próxima pergunta, que é nosso amigo Zero Winsper, membro do canal, respeito total, mano, bruto demais. Ele falou o seguinte: você acha que o rei macaco Eima é um macaco mais poderoso da obra? E será que o Konohamaru consegue invocá-lo? Bom, irmão, primeiramente, se tu quer saber das habilidades do Konohamaru e de tudo que ele pode fazer ou não pode, eu fiz um vídeo, mano, bruto demais. É um vídeo falando se Konohamaru pode ser o próximo Hokage, se ele merece ser Hokage, se ele tem habilidade para ser um Hokage. Fiz um vídeo, card no direito superior da tela, ó. Mano,
lindinho no azeite. E é o seguinte, Konohamaru consegue invocar Enra, o macaquinho lá, pequenininho, comparado ao Enma e macaco. E o Konohamaru consegue invocar os sapos. Então ele consegue invocar sapos e macacos. Porém é o seguinte, a gente não sabe se dentro dos macacos acontece como acontece com os sapos. Onde quando tu consegue invocar um sapo, tu invoca a maioria dos sapos. Ou seja, com os sapos tu faz contrato com os sapos em si e não com apenas um animal. Já com os macacos a gente não sabe se é assim, irmãos. Por quê? O Hiruzen invocou apenas um macaco sempre. A vida inteira dele só foi mostrando um macaco. Enma, o rei macaco. Talvez seja o macaco mais forte, o macaco mais zica daquele lugar, possa ser ele. E talvez agora, com a nova geração, o Enra, esse macaquinho, possa crescer e se tornar forte e poderoso, assim como Enma. Mas agora a gente sabe que tem mais de um macaco. Não é apenas um macaco que existe na obra de Naruto para ser invocado desse mundo dos macacos, talvez. Mas a gente não sabe se o contrato com os macacos é feito com todos os macacos ou se é feito com apenas um macaco exclusivamente. Ou seja, tu tem exclusividade de invocação com apenas um único animal. Não sabemos como é que funciona, mas a princípio Konohamaru só consegue invocar os sapos e Enra, não Enma, belezinha? Então sim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido. Ei, aviso pra vocês, todos os dias, inclusive agora, estamos na Twitch fazendo lives pra vocês, livezinha bruta, jogando jogos da maravilha. Vem com nós, vem se divertir lá, é brutaria o tempo todo, hein? Brutos demais. Então, pessoal, vai lá na Twitch, tá com o Monstro 13, pesquisa lá, vem com nós, segue, a gente bater os 1000 lá na Twitch. E outra coisa, pessoal, ei, falar em bater, não sei o que, vamos bater 200 mil inscritos até o final do ano. Pessoal, a maioria das pessoas que assiste os vídeos do canal não é inscrito no canal, mas assiste várias vezes. Então se tu quer apoiar o canal, ei, escreve com a gente, pessoal, já viu, já dá pra confiar aqui no monstro. Então aí, escreve aí pra gente bater os 200 mil até o final do ano, hein. Lembrando, pessoal, essa é a meta do canal, eu conto com o apoio de vocês. Vocês são brutos demais, mas eu sou mais. Fico com Deus, uma boa semana e até amanhã em vídeo todo dia e live agora. Começa a live às 6, o vídeo sai às 6h30, então vai pra lá que a gente tá lá na live brutalidade jogando, COD, jogando um monte de coisa. Mano, bruto demais, vem que vem.